Boa tarde, matriarcado. Vocês não contavam com a minha presença aqui hoje, né? A semana foi punk, galera. Vou esperar o pessoal chegar, a live encher um pouquinho mais, pra não ficar aqui falando sozinho igual a doida. Porém, eu sei que nesse horário não vai ter muita gente, né? Valeu, Carol. É nóis, no poder da franjinha aqui, ó. Eu que fiz, então tá lá os caralhos, né? Mas tamo aí. Eu abri a live de surpresa porque eu tive um tempo, né, inesperado agora no final da tarde. E aí vamos entregar essa mensagem aqui, mas primeiro eu quero pedir desculpas pelo atraso, porque realmente a semana tá punk. Se a semana estiver difícil pra você também, se você acha que tem alguma coisa a ver com esse jogo, pelo que você já leu, comenta aqui que a gente tem muito babado pra comentar hoje. Hoje vai ser papo de amigas, tá? Vai ser papo de comadres. Vocês estão me ouvindo bem? Tá fazendo vozinha de Temer? Ou a minha voz tá digna? Não parece que tá com efeito? Galera, deixa eu apertar aqui o cigarrinho. Como é que tá a rainha de paus de vocês? Ela tá boa? Tá bem ela? Tá precisando de alguma coisa ela? De uma vitamina? De um carinho? Tá precisando de uma vergonha na cara? De um prêmio Jabuti? Do que a rainha de paus em você, essa rainha criativa, essa rainha que é capaz de se esquecer do mundo ao redor para lidar com o mundo da cabeça dela. Quem aí trabalha essencialmente com a criatividade? Quem aí tem, por exemplo, alguma função, alguma habilidade artística? Geralmente a rainha de paus conversa muito com essas pessoas. Ela conversa também com quem está produzindo coisas, quem está produzindo cursos, quem está produzindo conteúdo, quem está produzindo conhecimento na academia. Então, quando a gente precisa de saídas criativas, ou quando a gente trabalha com a criatividade no nosso cotidiano e ela está muito fortemente ligada à nossa personalidade, a gente tem a rainha de paus muito de frente. Então, a rainha de paus vai falar também sobre a autoridade intelectual das pessoas, as pessoas se sentirem autorizadas com consistência, obviamente, né, a assumir seus talentos, seu recadão diante do mundo, seus dons, seu chamado. E a rainha de paus, ela também vai falar com pessoas que estejam em situação de espera, tá? Pessoas que estejam numa situação de espera, principalmente uma espera afetiva, elas vão ser atravessadas pela mensagem da rainha de paus. Por fim, pessoas que estejam ligadas de alguma forma ao poder do fogo. E pessoas que estejam se vejam dentro de uma situação de mudanças, de transformações ou de afirmações ligadas ao espaço da casa, ao espaço doméstico. Quando a gente tem rainhas, a gente precisa olhar para o território. Mas a rainha de paus em especial, a casa dela é o ateliê dela. Ela é uma super artista que passa 2 décadas confinada em casa, sustentando um determinado trono, enquanto o marido dela está na guerra. Por isso que ela é a rainha que espera, tá? Boa tarde, matriarcado. O que está acontecendo com a rainha de paus na gente essa semana? Em primeiro lugar, ela sai no sim. Ela está sendo afirmada. Quando a gente afirma uma rainha, o que a gente está dizendo? Segura esse trono, minha filha. Segura esse trono aí, bem embaixo
da sua rabuleta. Não me deixe ele escapar por motivo nenhum. Segura ele. Essa é a primeira coisa que a gente está dizendo essa semana. Olha que legal. E aí essa rainha, ela aparece olha em que jogo incrível, como ele tá encaixadinho, como ele tá compartimentadinho, divididinho. A gente olha pro jogo, quem tem uma certa experiência, uma mínima experiência na cartomancia, que já saiu dessa fase assim de olhar o significado das cartas individualmente, consegue ver um jogo um pouquinho mais amarrado, olha para esse jogo e vê que ele tem 2 compartimentos. Ele tem um compartimento de baixo, onde a gente tem a rainha no sim, e do lado dela tem 2 cartas 2. Tem 2 cartas 2 de 2 naipes. Então a rainha está se relacionando com esses 2. No topo do jogo, a gente tem o arcano do mago do lado de 2 cartas sequenciais de espadas. Então o mago está lidando com essa mensagem de espadas. Parece que é uma mensagem para a rainha e uma mensagem para o mago. A rainha está cuidando dos inícios, porque ela está lidando com as cartas 2. E o mago está cuidando dos finais, porque ele pega as 2 últimas cartas da jornada numerada de espadas. Por isso que o título desse jogo aqui é: você está indo ou voltando? Você pode estar num processo de finalização de ciclo. Você pode estar voltando de um período, sobretudo um período difícil. Você precisa entender quem você é nessa volta, nesse retorno para si. E talvez você esteja indo, você esteja ganhando confiança para seguir em frente, para ir na direção dos inícios. E dos inícios nesse jogo, quem está cuidando é a rainha de paus. Então esse é um jogo bem amarradinho. Mas se eu disser para vocês que ele foi de fácil entendimento para mim, eu vou estar mentindo. Por quê? Em primeiro lugar, foi um jogo que veio numa semana de atendimentos muito conturbados, onde as pessoas estão realmente em trânsito. Esse você está indo ou voltando, isso para mim, eu nunca poderia imaginar que essa sentença, esse título que eu dei para o tarô dessa semana, poderia se expressar de uma forma tão literal nas consultas individuais. Por quê? Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas nem todo mundo vê sempre. As consultas individuais é impressionante, mas elas trazem para mim temas onde aquela pessoa está vivendo ou o jogo da semana ou o jogo do mês. As consultas individuais quase sempre são estudos de caso. A pessoa que vem jogar naquele tempo é aquele tempo, às vezes o jogo dela embola, demora. E aí quando ela vem jogar, ela fala, caramba, era para esse jogo ter acontecido agora mesmo. Então eu estou numa semana em que eu estou atendendo muitas pessoas que estão vivenciando trânsitos. Então esse indo ou voltando do título fez sentido dessa forma. Tem uma outra coisa que eu quero dizer. Eu quero agradecer muito aqui a astróloga Múcia, com quem eu fiz a live do Réveillon Astrológico. A Múcia bateu um papo comigo no dia 1º de abril, via live, sobre o que esperar astrologicamente de 2024. E quando eu vou fazer essa pergunta para ela, o que esperar de 2024, eu falo uma coisa errada. Eu falo o seguinte: o que esperar de 2014? E imediatamente eu me corrijo, porque 2014 foi um ano foda, foi do cão. E aí ela fala assim, não, calma aí que tem alguma coisa de 2014 sim. E ela explica, ao falar sobre os ciclos, né, marcados por eclipses desse ano, ao falar sobre os nodos lunares, ela fala sobre o resgate de temas de 10 anos atrás, aproximadamente 9, 10 anos atrás. E ela fala que a gente pode, inclusive, reencontrar pessoas de 9, 10 anos atrás. Apareceu um boy.
E eu fiquei desnorteada. Esse boy é afim de mim há 10 anos. E eu nunca o enxerguei. Juntando isso ao fato de que eu trabalho muito, e que as consultas, às vezes, tem semanas que são mais difíceis, é o caso dessa semana que está sendo bem difícil, eu dei uma baixada aí na minha energia, alguma coisa desprotegeu e eu fiquei zureta, com dificuldade mesmo de dar conta das minhas tarefas, dar conta de estar aqui, por exemplo. Ó. E aí, muito babado, já dei meu retorno pra Múcia, já falei com ela, mulher, tu é babado mesmo. Ela deu as datas, cara. Essa live foi uma semana antes dele me escrever. Lua Nova César diz: nossa, ontem foi minha audiência de divórcio. Meu casamento durou 9 anos. Talvez você esteja resgatando a si mesma, reencontrando com aquela em você mesma, naquele ponto que você tinha parado, né? A mulher de 10 anos atrás. Então, sobre a audiência de divórcio, isso vai ter a ver com 10 de espadas. Então fica aí que a gente vai falar sobre isso. Ele vai falar de questões judiciais, tá? Na base do jogo a gente tem essa rainha de paus. Então ela manda a gente assumir um trono, né? Rainha no sim é a afirmação da rainha. Querida, sustenta sua coroa, levanta sua cabeça e vamos brilhar. Uma rainha de fogo é uma rainha que manifesta ideias. É o Dracarys, né? Ela lança no mundo essa chama das ideias que nascem da mente privilegiada dela. Então ela é uma criadora de realidade. Eu mencionei aqui no início da live a imagem de uma artista, ou de uma mulher que trabalha essencialmente com a criatividade. E quando eu falo uma artista, pode ser uma artista do tecido, pode ser uma artista da cozinha, pode ser uma artista das palavras, uma artista digital, uma criadora de conteúdo, ou pode ser uma mulher que está indo em busca da sua autoridade intelectual, que está estudando alguma coisa, que está lançando um projeto, que está lançando um curso, que está lançando a sua obra, um livro, um álbum. E pode ser a senhora da casa, do lar, a mulher do seu ateliê, a mulher que passa muito tempo ali consigo criando. Pode ser a educadora das crianças. Ela é a mulher que cria a realidade. Tudo isso é rainha de paus. E no tarô mitológico ela tem o peso de vir representada por Penélope, uma mulher que passou 20 anos preenchendo o seu vazio consigo mesma, 20 anos esperando o marido voltar da guerra e precisando abraçar a sua criatividade, a sua mente privilegiada, a sua arte, para não ficar doida, a educação do seu filho, que era recém-nascido quando o marido foi para a guerra. Ela tem um filho de 20 anos chamado Telêmaco, quando esse homem volta. As situações de longa espera, de espera afetiva, de lidar com o fator tempo, com o fator ordem, né? A organização do seu mundo, o seu universo, o tempo em que você funciona, o seu ritmo, tudo isso também é rainha de paus. A coragem, ela é uma rainha visceral também. É uma rainha do fogo. Essa rainha tá lidando com 2 cartas número 2, certo? Um pouquinho de veneno, tá, gente? Desculpa aí. Ela tá lidando com 2 cartas 2.
O 2 de paus no não. O 2 do reino dela tá no não. Ela não tá lidando com o 2 do seu reino. E o 2 de copas no porquê. Por que ela não tá lidando com o 2 do reino dela? Por que o trono dela está sendo afirmado? Por causa do 2 de copas. Vamos olhar para cada um desses dois, tá? O 2 de paus, ele é uma carta do ano. E ele é o sim do ano que aparece no não da semana. Isso é problemático. Nós não estamos conseguindo acessar uma mensagem fundamental do ano. O que está acontecendo no 2 de paus do tarô mitológico? O 2 de paus traz o herói de paus, Jasão, lá no iniciozinho do naipe. Vamos pensar que nos ases do naipe, a gente tem deuses garantindo aquela jornada, patrocinando aquela jornada. Quando a gente vai para o 2, essa energia bifurcou. Essa energia em estado bruto começou a entrar em movimento, a se lapidar. E ela se lapida primeiro no movimento do herói que está no 2. Lá no início da jornada de Jasão, a gente tem um herói adulto, completão, um herói formado, extremamente corajoso, pronto para toda e qualquer batalha. E eu chamo ele de herói do fogo no cu, porque é o herói do naipe de paus. É o herói do elemento fogo. Bem, esse herói, ele, na imagem da carta que eu tô procurando aqui, sempre procurando, né, cara? É porque eu manusei eu manusei muito esse oráculo, esses oráculos todos. Achei. Vamos primeiro ver a rainha? Penélope. No não, Jasão. Lá dentro tem um cara de 4 patas, é um centauro. Ele saiu na semana passada como sendo o Papa, o grande sacerdote, o hierofante. Esse cara é o centauro Quiron, o sábio rei dos centauros. O cara que é o educador de todos os heróis. Ele fornece a educação espiritual para esses heróis. A história do Jasão é a história de um órfão. Ele é um cara que vem de terras distantes, quando é bebê. O pai e a mãe dele entregam ele para o centauro Quiron criar, porque eles acham que eles podem ser mortos a qualquer momento. Eles acham que podem ser mortos porque eles são... O pai dele, do Jasão, que se chama Ezão, ele é o herdeiro do trono do pai dele. Mas o irmão dele entra numa disputa desleal pelo trono, um meio-irmão, e acaba levando a melhor. Como ele tem um ódio mortal do pai do Jasão, e nasceu um garoto, né, o herdeiro ao trono, ele fica com medo dessa criança ser morta. É a mesma onda do Herodes, quando Jesus nasce. Então ele embrulha essa criança, entrega essa criança lá no monte onde mora o centauro Quiron. E aí o centauro cresceu, viu o garoto crescer e deu a ele a melhor educação que um herói poderia receber. Quando ele chega à idade adulta, ele está pronto como herói. E ele vai lá conversar com seu mestre, é tipo um vestibular. Ele vai tentar a vida. Ele vai descobrir para onde que ele vai, o que que ele vai fazer. Ele vai para essa casa, né, onde o herói mora, para essa caverna do centauro, perguntar ao centauro: mestre, agora que eu sou um herói formado, o que eu devo fazer? Para onde eu devo ir? Será que o senhor pode consultar o oráculo para me dizer?
E o mestre vai lá, consulta o oráculo e confirma a história dele, a necessidade de contar para ele a história dele. Então revela para ele, olha, você é filho do fulano de tal, você tem direito ao reino tal, você tem que ir lá buscar uma relíquia dos deuses, o seu destino começa lá. Na verdade, esse garoto já está motivado por buscar uma relíquia que pertence aos deuses, que está em outras terras, que é a lã dourada do carneiro de Zeus, sobre a qual a gente sempre fala aqui. O símbolo do signo de Áries é um símbolo de vitória, de realização, de prosperidade, um símbolo solar. Essa lã dourada, ela está em outras terras, e esse herói cresceu, é o herói do fogo no cu, ele tá louco para ir lá nessa jornada buscar essa lã dourada. E aí, quando ele vai consultar o oráculo, o centauro Quiron, mestre dele, confirma que ele tem que ir para lá, mas ele tem que ir para lá primeiro para tomar as terras que o tio tomou do pai dele. Então, primeiro, ele vai viver um resgate de um passado, para que ele possa ir na direção do futuro dele. Ele vai viver um resgate ancestral. Esse tipo de resgate ancestral que é retratado dentro desse mito narrado no naipe de paus do tarô mitológico, ele é um resgate ancestral bom. Ele vai buscar uma coisa a qual ele tem muito direito, uma coisa que é vitória para ele. É diferente da história do Orestes, que é o herói de espadas, que tem que lidar com a má herança, o mau legado. Vamos lá. Então aqui a gente tem um recorte de um herói que chegou à idade adulta pronto para a sua jornada e toma conhecimento através do oráculo de qual é a sua jornada. Voltar às terras que o tio tomou do pai dele, retomar essas terras e iniciar uma jornada nova dele. Só que essa carta está no não. O que está acontecendo? Por que ela está no não? E tem um agravante. Ela é o sim do jogo do ano. Por que o sim do jogo do ano está no não? Para mim isso é grave. A gente tem que segurar esse trono de paus, que está simbolizado na rainha, no sim, com muita força. Porque a gente corre o risco de se esquecer de para onde a gente estava indo. Esse herói aqui, ele está tomando conhecimento de para onde ele está indo. Quando a gente volta a essa carta, normalmente a gente volta a uma consciência de que a gente tinha uma razão para deflagrar essa jornada toda. Para onde que a gente estava indo mesmo? Por esses dias, se lembrar de para onde você estava indo quando você estiver no meio da confusão das coisas novas, vai te ajudar a se equilibrar. Esse cara está indo resgatar um território. Então, a nossa dificuldade em lidar com o território, assumir um território, ir na direção do nosso território, assim como ele está indo na direção dos seus direitos, ele está indo viver uma reparação. Então existe a necessidade da gente viver uma reparação, um resgate, ter um direito afirmado, mas isso está no não. Isso está com dificuldade de acontecer, não é para uma carta dessa estar no não. Por outro lado, a rainha não está lidando com o 2 do naipe dela. Ela é uma rainha, ela está lá no final da jornada de paus, e o início da jornada de paus está no não. Nós precisamos nos lembrar de que não somos iniciantes. Não temos mais a desculpa de nos esquecer, de não saber para onde estamos indo. Alguma coisa, a essa altura do campeonato em 2024, depois da gente passar pelo Réveillon astrológico, depois dessa simbologia da lã dourada do carneiro de Áries,
passar por nós e a gente entrar no signo de Touro, alguma coisa no sentido de para onde ir, de o que me motiva, ou a própria necessidade de sair do lugar, já está definida. Essa rainha não pode recuar para uma condição iniciante, estagiária, quando o jogo já está exigindo dela um trono a ser ocupado aqui e agora. Então não me vá cometer erros de iniciante. Não me vá regredir, e também quando você deixa de ocupar o seu trono, você deixa de influenciar quem está no início do caminho, quem está no início da jornada. Por que a rainha está descuidando do 2 do seu próprio naipe? Porque ela está cheia de fogo na periquita. É isso que está acontecendo. Ela está interessada no 2 de outro naipe. Peraí, tá? Vão comentando aí, vão me trazendo assunto, já vou ler vocês. Para falar dessa carta eu vou ter que respirar um pouco. Deixa eu dar uma olhada aqui. 26 minutos, tá ótimo. Excelente. A rainha tá se esquecendo do reino dela. Quer dizer, o jogo tá vindo lembrar, né? Porque ela tá muito interessada nos encontros, na reabertura do coração. Ela tá interessada no início do naipe de copas. Por isso que ela tá negligenciando o início do naipe dela. A gente mexeu muito em cartas de copas nas 2 últimas semanas, né? Tá chocada, né, Adélia? Tá chocada, né, minha amiga? Pois é. O bagulho é doido aqui. Até eu tô muito chocada essa semana. Esse cara aqui tinha uma única missão, na qual ele falhou miseravelmente. Ele tinha a missão de dar uma flechada nessa moça aqui, para ela bater o olho em uma terceira pessoa e se apaixonar por essa terceira pessoa. Ele é o flecheiro do amor. Ele é o arqueiro que executa a ordem da sua mãe Afrodite, fazendo as pessoas se apaixonarem. Ele faz o amor de Afrodite atingir em cheio o coração das pessoas. Ele só tinha uma missão, ele fracassou. Ele falhou miseravelmente. Ele se acidentou na própria flecha. Ele se fudeu. Eu vou comentar depois os comentários de vocês, que eu quero dar uma atenção melhor para quem já escreveu aqui, tá? Não tô ignorando ninguém, não. O 2 de copas manda a gente ir na direção dos encontros. A porteira dos encontros se abriu, tá reganhada. E eu vou dizer uma coisa para vocês, a gente já ultrapassou ela. Só que a gente tá com dificuldade de seguir em frente. Encontros muito especiais podem acontecer essa semana. Pessoas muito importantes podem cruzar o nosso caminho. Mensagens, telefonemas inesperados, esbarrar em pessoas na rua. E não são só amores, não. Amizades também. Amizades importantíssimas podem ter conversas impactantes, significativas, curativas pra gente.
de alguma forma, ter mexido em muitas cartas de copas, fez o coração de uma galera aí se abrir. Tem uma brecha agora, que não tinha antes. Tá assim, ó, tá um pouquinho mais arreganhado agora. Estamos tirando as teias de aranha e ilustrando. Esse ano a gente vai esmerilhar. Que a dona do ano é a rainha de copas. Tem um rombo, Adele. Isso é maravilhosa, amiga. Queria muito te reencontrar. Depois a gente fala sobre isso. Essa rainha é muito preenchida do seu próprio mundo. Ela tem muitas responsabilidades, ela é muito tomada pelas suas coisas. Ela é uma iniciante no reino vizinho. Assim que a mulher se casou e teve filho, o marido foi chamado para a guerra. No meio da luta, no meio da lua de mel, o cara tem que ir embora. Ele gosta muito dela, ele é muito leal a ela, ele quer voltar para ela de qualquer jeito, mas ele nunca termina de guerrear as guerras dele e volta. Então ela é a rainha da espera. Ela é aquela que tem que aprender a lidar com o fator tempo. É preciso saber esperar, é preciso ter paciência, é preciso ter seu fio da vida. Ela é uma rainha costureira. Ela é uma rainha que movimenta os príncipes das cidades vizinhas que tentam tomar o reino dela, né? Tentam se casar com ela e fazer com que ela declare o marido como morto. Então ela cria um torneio de arco e flecha para distrair eles, para acalmar eles, porque eles já estão invadindo o reino dela. E porque ela quer esperar o marido, ela está decidida a esperar o cara. Então ela faz um torneio de arco e flecha onde aquele que conseguir utilizar o arco e flecha do marido dela vai ter a mão dela em casamento. Só que nenhum deles consegue, porque o cara, o marido dela, é o maior estrategista bélico de toda a Grécia. Ele é um gênio. É um casal genial. É o único casal entre reis e rainhas do tarô mitológico. Tá foda. Essa rainha não sabe se relacionar. No final das contas, ela só sabe lidar com as ideias dela e com as pessoas nesse plano aí das ideias. Ela pode ser muito boa na vida social, mas ela não tem esse know-how de se relacionar. Ela vai ter que aprender algo sobre o reino vizinho. E aí, nesse 2 de copas, a gente tem a experiência do primeiro encontro, do surgimento do afeto. O coração se abre. Tá todo mundo aberto a viver o que copas tem a ensinar, que é o início lá da jornada de copas. Mas no início da jornada de copas são duas pessoas. Ou melhor, é um deus e uma humana. O nome dela significa alma. A alma humana está prestes a conhecer a experiência do amor. É isso que o 2 de copas fala. Ele vai flechá-la aqui com essa fraldinha ridícula que ele usa. Douradão. E por que ela tá ali meio amarrada no alto de uma pedra, de um penhascozinho? Porque os pais dela abandonaram ela ali para se casar. Ela é muito bonita.
tão bonita que Afrodite fica revoltada com a beleza dela. Porque os poetas começam a homenagear a garota como se ela fosse a própria Afrodite. E os pais estranham ela não se casar. Então os pais vão procurar o oráculo também para saber por que essa filha tão linda não se casa. E descobrem que a filha está destinada a se casar com Deus. Então eles embrulham ela para a viagem e botam ela aqui, ó, igual uma oferenda, para um Deus qualquer levá-la. E quem vem é Eros. Eros, quando se depara com a imagem dela, por que ele foi parar ali? Porque a mãe dele tá puta, porque tem uma zinha aí em algum lugar que comparada a ela. Então ela manda o filho ir lá flechar a garota. Quando ele chega lá, algumas versões do mito dizem que ele se acidenta na própria flecha. E aí ele se fode. E ele fica de queixo caído pela heroína de copas. A rainha de paus tem algo a aprender sobre os encontros. Mas ela não pode se esquecer de governar o reino dela. Ela não pode se perder, porque quando ela se perde, ela deixa de ajudar outras pessoas dentro da jornada de paus. Então aquilo que a gente faz, esse trono de paus que a gente ocupa é muito importante. A gente não pode se esquecer dele, mesmo que seja altamente legítimo e a gente botar o pé na jornada vizinha, na jornada dos afetos, que é a jornada de copas. Entenderam? Essa heroína é Penélope. Ela é realmente uma heroína. Perséfone é deusa. Agora que eu vi pelo vídeo, o papel de baixo tá soltando. Comprei na Casa e Vídeo. Eu adoro a cerâmica com pontinhos assim, ó. Deixa eu ver quanto tempo. 37 minutos. Tô sufocada de ansiedade. Tô me sentindo de um jeito que eu não me sentia há muito tempo. Tô assustada. No topo do jogo, a gente tem o arcano do mago. O cara que diz, você pode tudo. Você é capaz de tudo. Você faz qualquer magia na sua vida. Você produz qualquer milagre. Esse cara é o mago. Ele é o malandro do mundo espiritual. É um malandro mesmo. A energia de Zé Pilintra é mago. A energia de Exu é mago. O gingado é mago. Capoeira é mago. Samba é mago. A arte da sobrevivência é mago. Aí o mago tá no jogo, no topo. A gente se sente autorizado a alguma coisa. Talvez autorizado literalmente a partir do uso da magia. Nesta semana é muito importante a gente exercer poder sobre o nosso reino através do exercício espiritual. Seja você passar o seu bom defumador na tua casa, seja preparar um banho de ervas, acender sua vela, acender seu altar,
Você ir ao terreiro tomar um passe, trocar uma ideia com a entidade. Recorrer ao diálogo com o espiritual é importante. Em primeiro lugar, porque a gente vem de um jogo da semana passada que falou através do Papa, né, o alto sacerdote, o hierofante, através do eremita e através do 10 de copas também, que é um de mãos dadas também com o espiritual, né, a psique é divinizada, ela é transformada em deusa. Essas cartas falaram pra gente olhar para o céu, olhar para o divino, olhar para o divino que a gente precisa movimentar aqui, que nos inspira. Então a gente vai ter que beber da fonte do espiritual essa semana, não sei como. Faz tuas magias aí. Faz tuas macumbinhas aí para que a gente possa lidar com as outras duas cartas que são difíceis. Elas representam o fim de uma era de sofrimento. É por isso que, novamente, eu digo a vocês que o tarô dessa semana tem o título de Você está indo ou voltando? Ele vai conversar com pessoas que estão em inícios de ciclo e em finais de ciclo. Como vocês puderam perceber, a rainha está lidando com duas cartas 2 do lado dela. Ela está olhando para os inícios. O mago está olhando para duas cartas que são 9 e 10. Ele está olhando para um final específico. Porque esse 9 e esse 10 são do mesmo naipe. O 9 de espadas e o 10 de espadas. O que tem de semelhante nessas duas cartas aqui? A gente tem personagens que aparecem nas duas. E na última carta a gente tem um personagem que ele tá ali, ele é muito marcante na imagem, mas a gente não vê ele como se fosse, como se estivesse personificado. Aqui a gente tem Orestes, que é o herói do naipe de espadas, e a gente tem as Eríneas, essas três entidades que habitam o mundo dos mortos. São deusas, mas que moram no submundo, são deusas sombrias. E aí, você está sentada? Elas estão no jogo das deusas do mês. Elas apareceram no outro oráculo. Eu estou pensando em criar um grupo só para estudo das deusas. Quem pilha? Para vocês aprimorarem a leitura de oráculo da deusa de vocês. Porque todo mundo tinha que ter um oráculo da deusa em casa. Na boa, o oráculo da deusa mudou a minha vida. Às vezes eu jogo só ele. Só para eu entender. Para eu me surpreender. Porque elas desenham coisas que você não está conseguindo ver. E quando elas saem, você pensa, caraca, eu tô exatamente assim. Acho que eu vou aproveitar as deusas do mês do laboratório para a gente estudar mês a mês essas deusas. E aí eu trago estudos concretos de jogos. Para a gente falar sobre essas deusas aqui. Para melhorar nosso aprendizado de oráculo da deusa. Obrigada, galera. Vamos lá. Essas duas cartas, elas têm em comum, então, Orestes e as Eríneas. No 10, a gente tem dois elementos que não estão aqui. A gente tem Atena, que é a dona do naipe de espadas no tarô mitológico. Atena é o as de espadas. Ela é a dona da espada. Ela é a deusa que representa o ser humano no exercício da razão, aprimorando a sua mente a ponto de se encaminhar rumo à sabedoria dos deuses. Então ela é um naipe, é dona do naipe mental, o naipe do elemento ar, o naipe de espadas, que é um naipe horrendo,
ele é para simbolizar o que é horrível na vida, o que é o conflito, o que é dor. Porque não tem experiência humana sem isso aqui. Mas a gente chegar aqui é legal. É difícil, mentalmente difícil. Mas a gente está encerrando um ciclo de dor. No 9 de espadas, Orestes está atormentado por 3 entidades do submundo. Quem é o Orestes? É o cara que foi designado pelos deuses a matar sua própria mãe. A mãe é a última da banda podre da família. Orestes vai ter que romper com ela para ele poder trazer a luz dele, para as irmãs poderem trazer a luz delas, para os filhos deles poderem ser felizes. O Orestes é você, quando você precisa romper com o seu mal familiar, para você poder dar luz a si mesmo, a si mesmo. Ele vai romper com a raiz doente da família. Ele vai curar um dodói que circula nele e que tem que parar de circular. Como ele também vai romper com a mãe, isso é um nascimento. Ele está indo na direção da simbologia do Deus que dá essa ordem para ele. Qual é o Deus que manda ele romper? Qual é o Deus que diz, eu não aceito isso, então você vai ter que romper com essa merda? É o Deus Sol, é Apolo. Apolo manda Orestes matar a própria mãe. Apolo é a realização de quem a gente é. É o torna-te aquilo que de fato és, do Nietzsche. Ele é a manifestação da verdade. É o Deus do clarão. O Deus que ilumina tudo, que restitui a saúde de tudo. O Deus Sol é doador de vida. É por ele que nós estamos vivos. Então, para que Orestes possa se reencontrar com a sua realização individual, com a sua vitória, com o seu brilho, com a sua luz, ele tem que ir na direção do próprio Sol. Essa batalha, ela não é moleza, porque quando Orestes mata uma mãe, ele está promovendo a ira de 3 deuses que se chamam fúrias. Ele está trazendo a fúria dos deuses contra ele. Porque, porra, matar a própria mãe, saca? E aí ele sofre muito com isso. Ele executa a ordem de Apolo, ele mata a véia. Mas ele sofre. Ele sente muita culpa. Aquela culpa que talvez você tenha sentido quando você saiu de casa. Aquela culpa que talvez você tenha sentido quando você disse não em um determinado Natal. Eu não vou. A culpa que você sente de ganhar dinheiro quando você veio de um berço pobre. Tudo isso é a dor de Orestes. Orestes, ele é aquele que vai romper com a família para que as próximas gerações sejam felizes. Ele vai romper com um mal kármico, com uma maldição. E aí ele está chegando lá. Essa carta diz que a gente está chegando perto de uma coisa, de encerrar uma coisa que machuca a gente, mas não vem de hoje. Vem de longa data. Vem da nossa família. Exatamente. A culpa é de quebrar um padrão. Que às vezes você nem consegue relacionar diretamente a sua família, mas é um sofrimento que está aí te atravessando um tempo. Uma novela que já deu.
uma dor que a gente não tem que continuar sentindo. No 9, o Orestes já matou a mãe. Mas as Erinhas vêm no lombo dele, ó. Quem são elas? Quando Afrodite nasce, elas também nascem. Elas são o desamor. O desamor daqueles laços que foram corrompidos, onde era para ter sido construída uma história de amor, de afeto. Essa rede, esse tecido foi ruído. E aí elas sentem muita fúria. Elas registram lá no caderninho delas toda a dor, todo o choro que foi derramado. E elas cobram as novas gerações. Então, às vezes, a gente sente dores aqui que a gente não sabe nem de onde elas vieram. Às vezes, já atendi cliente identificando no meu jogo com a narrativa das deusas. Dores que possivelmente a mãe tenha sentido enquanto estava grávida dela. Delas, mais de uma. Muitas histórias. A grávida abandonada, clássico. A grávida que a outra engravidou, foi amaldiçoada pela família da outra, da uma. Um mal familiar tem que ser extinto. No 9 de espadas, o Orestes já matou a mãe, ele deu um passo à frente, ele foi na direção de Apolo, ele já executou a ordem de Apolo, já rompeu, a gente já não é mais o que era, a gente não cabe mais naquela dor, aquela dor não nos cabe mais, mas aí vem a culpa da gente ter dado um passo à frente. É isso que o 9 de espadas simboliza, essa culpa de ter rompido com alguma coisa que realmente estava nos atormentando. Mas aí ele se sente atormentado, porque deu um fim na tormenta. Dá para entender? Falando 1000 vezes dos mitos, né? E cada vez que eu conto uma história é de um jeito diferente. Eu me sinto naquela cena do Gambito da Rainha, quando ela olha pro teto, né, dopadona, chapadona, e ela vê as posições de xadrez no teto. Eu me sinto olhando pro mundo assim, só que a substância de tudo seriam os oráculos. Seria, na verdade, um inconsciente coletivo. Me sinto vivendo também um xadrez psicológico. Hoje eu falei sobre o Gambito da Rainha com uma amiga, porque ela falou que o título do jogo deu a ela uma sensação de um tabuleiro de xadrez. Você tá indo ou voltando? É meio uma de notícias do mundo de lá, né? Bom, tá gostoso se encontrar essa brecha de copa, esta maneira? Ela tá convocando a gente a acreditar que um novo mundo é possível, o mago. E para isso, um mundo velho de dor tem que ruir. Chega de dor. Chega de sofrer. Chega de chorar. Certo?
No 9 de copas ele tá sofrendo, o bichinho tá atormentado e em algum momento da semana tu pode panicar, tá? Tu pode dar defeito aí, ó. Cabecinha pode... Ih, vai se tratar garota. Pode dar uma bagunça mental aí em algum momento. Porque na real, gata, lembra disso aqui. Você venceu. Você já rompeu com o mal familiar em algum nível. Que dificuldade é essa de admitir isso? Vamos combinar. Você já deu um saltão aí pra frente, né? Isso te autoriza a quê? No que isso convoca o mago em você, a pessoa mais criativa em você? Aquela capaz de manifestar qualquer porra, qualquer coisa que você queira criar. Se você se dedicar, se você for, tem grandes chances de você conseguir chegar a algum lugar. Ou colher alguma coisa para você chegar a algum lugar em um outro caminho. Mas essa disposição de ir na direção do seu caminho, esse enfrentar o caminho, é do mago. E aí o mago tá pedindo para encerrar uma dor. Vamos parar de sentir essa culpa aí, ó. Já acabou. Ih, já acabou. 10 de espadas. Isso, a gente pode surtar de vez em quando, normal, mas aqui, ó. Chega de sofrer, vem em seguida. O remedinho vem. Vem. O Rivotril vem. Vem. Ele vem. Na forma de Atena. O canabidiol vem. Deixa eu dar mais uma baforada da sabedoria aqui. É bom de fazer a live é que isso me reorganiza, né? Faz com que eu possa lidar com as paradas da semana. Volto a dizer que pra mim foi muito impressionante aquela live com a astróloga Múcia. E tudo aconteceu em abril. Tudo do jeito que ela falou. É chocante. As datas, os eclipses, tudo. No 10 de espadas, Atena resolve o BO do Orestes da seguinte forma. Ok, Eríneas, vocês querem que eu faça o que com esse garoto? O garoto matou a mãe. Ele não matou a mãe porque ele quis. Ele matou a mãe porque Apolo mandou. Para ele ser feliz, ele vai ter que dizer tchau e bênção a esse passado familiar. Ele vai ter que dizer tchau e bênção para ele poder fundar um mundo novo dele. O mago tá ali, ó, me cobrando isso. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um julgamento, então? Vamos fazer um julgamento desse jovem. Vamos colocá-lo aqui, ó, diante do meu poder, porque Atena também é uma deusa de justiça. Então ela estabeleceu o primeiro julgamento da mitologia grega, que é o julgamento de Orestes, onde as Eríneas, obviamente, vão representar o Ministério Público. A acusação tá errado. Não tem direito. Elas querem, elas defendem um karma familiar, mas ao mesmo tempo elas têm, né, essa função de punitiva que é legítima, mas que sobre o Orestes não cabia, porque ele está sendo ordenado por Apolo. O pobre tem que matar a mãe. Se ele matar a mãe, ele não reluz, ele não brilha. Tem que matar esse passado familiar que ofusca ele. Eu recebo. Então,
As Eríneas são Ministério Público. E o deus Apolo, ele é a própria defesa de Orestes. Ele é a justificativa da ação de Orestes. Romper com o mal familiar em nome da nossa luz. Sabe por quê? Porque quando você não rompe com o mal familiar, quando você não vai na direção da sua realização individual, o espaço que você ocupa naquela árvore ali também não avança. Também não se realiza. A diferença que você veio fazer nessa família não se efetiva. Quando você fica cheio de culpa de ir na direção das rupturas necessárias com essa família e de assumir o que é necessário assumir na direção do seu destino. Então existe uma responsabilidade. Também com a cura dessa árvore familiar, que cabe só a gente, através da nossa realização, através da gente criar outros cenários possíveis, outras referências para essa família. Vocês estão entendendo? No 10 de espadas, Atena monta um julgamento muito esperto. As Eríneas querem a cabeça do Orestes, elas são a acusação. Apolo quer que Orestes seja feliz. Ele é a defesa. Quem tem o voto definitivo aí? Ela, Atena. O tal do voto de Minerva é o voto de Atena, porque Minerva é o nome romano de Atena. Atena tem um peso maior nas votações, nas decisões dela junto aos deuses e junto ao destino dos seres humanos. Então ela absolve Orestes. Ela diz para ele: meu filho, para de sofrer. Descansa sua cabeça. A sua mente venceu um grande desafio. Ela venceu a si mesma em um determinado quesito. Você já não é mais aquele. Você não precisa mais sofrer por aquilo. Agora, você pode ir na direção da sua felicidade. O naipe mais difícil de todos, a jornada mais difícil de todas, se encerrou para você. Sem culpa. Os novos encontros têm que vir, a superação de um karma familiar, de uma era de dor, também tem que vir, para que a gente possa criar. Mas segura aí esse trono, tá? Segura aí esse trono. Sustenta. Eu não voltei para ler as mensagens, deixa eu dar uma olhada aqui. Você é muito boa contadora de histórias, obrigada. A gente pode ter questões judiciais se resolvendo essa semana. E a gente pode também perceber que a gente não precisa mais ficar sofrendo por certas coisas. A gente pode ter uma absolvição interna, mental ou espiritual, sabe? Foi muito bonito, né? Essa contação de histórias foi muito bonita hoje. E quando a gente está indo e voltando ao mesmo tempo, é isso aí. Às vezes a gente está assim. Que tudo na vida é trânsito mesmo. Ai, estando aqui com vocês, Maria, gratíssima por tanto. Obrigada, meu bem.
Viva Santa Maria, que lindo. Tive esta constatação ontem à noite, vendo minha filha dançando Beyoncé. E logo, tipo assim, um retrato desse tempo, né? E logo depois estudando as suas falas em uma peça de teatro da escola. Ela é bolsista em uma escola bilíngue e isso é foda demais. Rainha de Paus. Ariane, joguei búzios essa semana e a mãe de Xangô me disse: deixa o passado para trás, você tá em momentos de colheitas boas. Axé. Axé, axé. Esse abril realmente está potente. Cara, volta lá na live da Musa, do Réveillon Astrológico. Putz, abril tá demais. Abril meteu um ano em 20 dias. Sinistro. Parece que vivia uma vida esse mês. Psicanálise Marginal comentou. Exato. Deixa eu printar isso aqui. Pronto. Expurgou é a produção de antídotos e surpreender-se com este novo salto da vida da gente sem culpas. Isso aí. LB Passos pergunta: pode ser um rompimento familiar, tipo uma separação de um casal com filhos? Ou é necessariamente romper com a família, pai e mãe? Pode ser um rompimento de um casal. Às vezes, na justificativa para esse casal romper, é algo do tipo: hoje eu tenho uma liberdade de escolha que meus pais não tiveram. Hoje eu posso direcionar minha vida para onde eu quero, não para onde a expectativa familiar me conduziu. Vem jogar, gente. Vem jogar, gente. A agenda de maio tá reganhada. Vem pro laboratório. Laboratório, vocês vão ver todo esse tecido do jogo, do ano, do mês, da semana, por dentro. Deixa eu voltar ali aqui. Marília Cósmica. Questões judiciais. Ai, ai, ai. Isso aí. Quero dizer uma coisa sobre as questões judiciais. Às vezes talvez elas não tenham terminado ainda, mas a gente se encaminha para uma vitória. Então é preciso assumir uma postura interna de triunfar sobre essas dores, vencer dentro. Cristina comenta: estou nesse momento de finalizar as dores. Já foi, já passou, vai. Vamos, gente. Vamos jogar em maio. Venham pro laboratório em maio. Vou abrir o grupo das deusas pra gente estudar só o oráculo da deusa. Vai ser maneiro. Acho que é por aí, tá? Mas deixa eu dar conta primeiro das responsabilidades que ainda tem que fechar nesse abril caótico. Tô aqui honrando minha rainha de paus, universo. Traz ajuda. Que essa corrente de luz que eu movimento aqui, ó, também venha em meu socorro e me cure, e me dê caminho, me proteja. Que todos nós aqui estejamos indo na direção da felicidade. Beijo, axé, assim seja, assim será.